Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E neste Soundbite, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Viva! Metemos em pausa as presidenciais porque hoje focamos a análise na resposta do Governo à catástrofe na região de Leiria. Vamos ouvir a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, nesta sexta-feira, depois de ter andado 48 horas desaparecida. Nós vivemos esta semana, na noite de 27 para 28 de janeiro, uma provação terrível provocado por um fenómeno climatérico e meteorológico extremo. Como diz quem sabe, o que aconteceu foi raro e de difícil antecipação, um fenómeno muito raro. Há muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade. E foi no gabinete trabalho de informação numa situação destas, em que nos temos de prevenir. Ana Sá Lopes, 48 horas depois, a Ministra aparece, diz que há mais trabalho sem ser aquilo que é visível aos olhos das pessoas, mas esteve desaparecida em combate e agora só lá para domingo é que se prepara sobre o que vai acontecer na próxima semana. O Governo geriu bem o que aconteceu em Leiria e continua a acontecer em Leiria? Isto acho que não me lembro de uma catástrofe tão pessimamente gerida. Ou então temos que regressar aos fogos de 2017 no Governo de António Costa para nos lembrarmos de uma incapacidade e uma total, não é uma certa é pouco, é uma total falta de adesão à realidade de como este Governo está a olhar para a catástrofe de Leiria. Estão imensas pessoas sem luz. A Ministra, eu acho que Maria Lúcia Amaral foi uma ótima provedora de justiça que teve um excelente mandato. Mas, como Ministra da Administração Interna, é um holograma. Não, aquilo não existe. Eu estava a ter dores no corpo, de repente, ao assistir ao discurso da Ministra, porque ela não é... A incompetência do Governo inteiro, não é só da Ministra. O facto de não estarem a conseguir chegar às populações, de terem sido muito lentos a agir, não é só da Ministra. Mas a Ministra dá a cara por a pasta da Administração Interna. E ter estado... Parece que o Governo desvalorizou a catástrofe no dia a seguir, não é? O que parece é que o Governo não recebeu o SMS da Proteção Civil. Eu recebi o SMS da Proteção Civil. Eu sabia que ia haver uma tempestade e o Governo não sabia. A total inoperância do Governo no dia seguinte, e não é possível que uma Ministra da Administração Interna venha falar 48 horas depois. 48 horas depois ela decidiu dar as condolências às vítimas mortais, à família das vítimas mortais, e pela primeira vez falar ao país. Não, o que se passa em Leiria e nas zonas é um estado de sítio. Há um estado de sítio neste momento ali. E o Governo não... O que é espantoso é que parece que não tem a noção dos danos materiais, das pessoas que não têm água, que não têm luz. Parece que estão a viver noutro mundo, um mundo cheio de alcatifas, um mundo com candeeiros, como é que se chamava aqueles velhos candeeiros, lustres, e que não conseguem falar para as pessoas que estão num estado a viver momentos de... Mas fizeram um vídeo todo catita, o ministro António Leitão Amaro, nas redes sociais e acabou por apagar. Isso foi absolutamente ridículo e acho muito bem que tenha apagado, porque pelo menos percebeu que foi ridículo ter no meio da catástrofe que estamos a assistir na zona, especialmente na zona centro, o ministro estar a orgulhar-se dos seus pensamentos e a ser filmado. Aquilo é tão ridículo. É patético, é levar a comunicação política ao nível da patetice total. Mas não é a primeira vez que Leitão Amaro faz este tipo de vídeos. Deve achar-se o James Dean, para usar assim o nome de um ator que morreu há muitos anos, aqui do Governo. Mas a conferência de imprensa da Ministra foi totalmente patética. O cargo de Ministro da Administração Interna, há dois cargos ministeriais muito complexos nos governos, que é a Ministra da Saúde, e sabemos o que está a passar. Acontece com todos os Ministros da Saúde o que está a passar com esta Ministra. Foi acontecendo mais ou menos com todos. A única Ministra da Saúde que saiu
do cargo com boa popularidade foi Marta Temido e teve muito a ver com o Covid, que os portugueses reconheceram ao Ministério da Saúde, assim como reconheceram na época a Gouveia Melo o papel das vacinas, reconheceram o bom trabalho do Ministério da Saúde a lidar com a Covid, o esforço pelo menos. Mas a Ministra da Saúde, o Ministério da Saúde é um ministério dramático, é sempre dramático. Embora esta Ministra da Saúde tenha, e muitos dos seus antecessores tiveram, tenha feito já declarações absolutamente também fora de pé, nomeadamente achando que resolveu os problemas nos primeiros 6 meses. Mas o cargo de Ministro da Administração Interna é um cargo, é tropa de choque. É assim tipo os comandos, para usar uma linguagem militar. É muito, muito complexo e tem que ter um ministro muito, muito político. Maria Lúcia Amaral não é uma ministra política. Não pode ter aquele cargo. E viu-se com o seu desaparecimento, porque se ela desapareceu foi porque alguém não quis que ela falasse. Portanto, não me parece que tenha passado. Terá sido o primeiro-ministro a não querer que ela falasse? Eu acho que deve ter sido o primeiro-ministro que não quis que ela falasse, porque é tudo tão absurdo. E hoje vai com Marcelo Rebelo de Sousa ao lado. Ela não falou no outro dia, quando foi à Proteção Civil na quarta-feira, porque estava com o primeiro-ministro. E agora, desculpa, agora vai também protegida. Ela, quando aparece, é sempre protegida por alguém. Mas deixa-me só dizer, mas a declaração dela hoje, aquela conferência de imprensa, eu acho que há alguém no governo, já começa a achar, que há alguém no governo que não gosta mesmo nada dela. E quer porque o normal, ao fim deste tempo todo, seria que a preparassem para falar com os jornalistas. E, portanto, eu acho que já há alguma sabotagem. Estou a brincar, mas é sério. Foi muito mal. Mas parece que há alguma As declarações dela foram muito mal. Um ministro, ela fala ao país com uma carga emocional que parece que ela própria não se consegue controlar, e nós queremos que os ministros, em situações difíceis, sejam racionais e tenham alguma capacidade de liderar e de bom senso e de ponderação. E passado 2 ou 3 dias, ela vem falar. Parecia Constância Urbano de Sousa quando foi os incêndios e que falou de madrugada, e compreende-se a tensão naquele dia, lembras? Sim. Eu estava estupefacta a ouvir a ministra. Passado 2 ou 3 dias, parecia que não se estava a conseguir controlar emocionalmente perante uma coisa que, quer dizer, a gente espera que quem está à frente da condução dos dossiês importantes tenha essa capacidade racional em quem uma pessoa pode confiar. Quem é que confia numa pessoa que fala assim? Eu fiz muita confusão. E, sinceramente, a única explicação que eu tenho é que há alguém a querer sabotar a ministra. Não, é perfeitamente possível, porque esta conferência de imprensa teria que ter sido preparada, e muito a sério, e devia ter o primeiro-ministro, se era para demorar tanto tempo a falar, então fosse uma coisa como deve ser, não foi? E depois aquela declaração, a sério, eu insisto, mas aquela declaração de que no domingo vai preparar a catástrofe da próxima semana, dá aquela ideia de que, então, que nós não tínhamos nada preparado para esta catástrofe. Apesar dos avisos serem muito sérios da parte do IPMA. E foram muito sérios. Portanto, mas ninguém ligou, acho que ninguém olhou para o telemóvel. Está a começar a haver um desapego aos telemóveis, mesmo dentro das altas patentes do governo. Ana, e nesta sexta-feira, José Luís Carneiro disse que foi graças à pressão do Presidente da República que foi declarado o estado de calamidade, porque nem isso o Montenegro queria. Sim, aquilo foi aquele primeiro dia em que Luís Montenegro respondeu como respondeu à hipótese do estado da calamidade, que o Presidente da Câmara de Leiria estava a pedir, e estava em estado de choque, o que é normal, como estava em estado de choque Pedro Santana Lopes na Figueira da Foz, como estavam os Presidentes da Câmara. E nestas alturas é que se vê quem está perto da população. E de facto, por acaso estava a ler
já não me lembro quem, que escreveu uma coisa bastante importante, que é: os presidentes da Câmara são muito, principalmente pela elite, que a lisboeta, que os presidentes da Câmara é aquela malta e tal, e que dos tachos e da construção civil e do não sei quê, e de processos, quando de facto os presidentes da Câmara são algumas das coisas. Não estou a falar caso a caso, estou a falar genericamente, obviamente que haverá péssimos presidentes da Câmara, mas estão ao lado das populações nestes momentos absolutamente cruciais. E quando mais ninguém está. E viu-se que o governo não esteve e continua a viver numa terceira dimensão qualquer, onde se percebe assim, não se pode ter confiança no governo numa catástrofe. E essa sensação, eu recordo-me que houve catástrofes nos Açores, com Carlos César, presidente do governo regional, e Carlos César conseguia dar a confiança, e como sabe, os Açores tiveram catástrofes violentíssimas, é uma zona, enfim, com propensão para que isso aconteça. Carlos César dava confiança às populações, e essa falta, e tinha liderança. Essa falta de liderança foi totalmente vista, e não foi só da ministra, é de Luís Montenegro. Hoje fizemos pausa nas presidenciais, mas amanhã cá estaremos porque é dia também de campanha eleitoral. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.